E lendo João 17, depois nós vamos ficar um pouquinho mais no verso 5, mas lá no início deste capítulo, Jesus ora ao Pai em voz alta, na frente dos seus discípulos. A intenção de Jesus era que eles o ouvissem falando com o Pai. A intenção de Jesus também era, fica claro aqui, mesmo em oração, continuar a ensinar os seus discípulos. Interessante como ele nos ensina também através da oração que ele faz conversando com o Pai. Ele não simplesmente nos ensina a orar, mas ele traz ensinos na oração. Então ele diz lá: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. E nós sabemos que glorificar significa exaltar, engrandecer. No sentido humano seria homenagear. Mas em termos espirituais aqui, glorificar mesmo, engrandecer o Filho. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. E o mais interessante, Jesus seria, e foi, e é engrandecido, glorificado, pelo fato de ter dado a sua vida na cruz, no nosso lugar. Assim Jesus glorificou Deus quando ele foi levantado. E nós vamos ler aqui nesta oração de Jesus aquilo que está lá em Filipenses 2, Paulo, na sua carta aos Filipenses, falando que Jesus veio, desceu e Deus o exaltou à mais alta posição. E nós vamos ver aqui, em João 17, que esta posição já era dele. Ele veio, fez o que precisava fazer, o que nosso Deus Trino idealizou fazer, e voltou, e hoje está à direita do Pai, na sua glória, e intercede por nós. Nós só ficamos sabendo disso tudo porque ele mesmo fala. E ninguém mais do que Jesus revelou Deus a nós. Lemos no verso 2, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele está falando sobre si mesmo. Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, ele falando dele, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Por que esta palavra é tão importante para nós? Precisamos entender o que é a vida eterna, quem dá a vida eterna e como se tem a vida eterna. Você que é salvo por Jesus Cristo, precisa saber explicar o que aconteceu com você a outras pessoas, para que elas também possam ter a vida eterna. E Jesus diz aqui no verso 3, ele está orando e está nos ensinando. Esta é a vida eterna. Aquilo que nós chamamos de salvação, aquilo que nós chamamos de reconciliação com Deus, aquilo que nós chamamos de resgate do pecado, aquilo que nós chamamos de livramento da perdição eterna, do inferno, do castigo eterno. Jesus aqui diz, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aqui, nós, nesta oração, temos a figura do Pai e a figura do Filho. Ainda orando, Jesus vai falar, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus exaltou Deus no cumprimento do seu ministério. E o verso 5, aquele que nós vamos nos demorar um pouquinho, porque faz parte do nosso assunto. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse.
que Jesus está falando é: me exalte novamente, me leve à posição que eu tinha contigo novamente, porque o filho se diminuiu para vir aqui, para tomar a forma de ser humano, homem completo, pleno, e tornou-se inclusive o pior, assumiu o lugar, vamos falar assim, do pior pecador, morrendo na cruz para que todos nós fôssemos abrangidos no que Jesus fez pela humanidade. E o que ele está pedindo aqui? Que Deus o exalte, o volte à posição que ele tinha. Tudo isso para a gente é um grande mistério, em virtude das demais coisas que vamos ver aqui, neste arranjo de Deus, nosso Deus Trino. E como Jesus fala: e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Mas vamos falar um pouco sobre estas questões. Antes que o mundo existisse. Antes do universo físico, antes desta terra. Por isso, vamos pegar este verso 5 para pensar algumas coisas necessárias àqueles que adoram ao Senhor. Aqueles que um dia entregaram suas vidas a Ele e o servem. Aqueles que renunciaram quantas coisas que o mundo oferece para ficar com Deus. Nossa salvação tem tudo a ver com o nosso conhecimento de Deus. E é da vontade dele que nós o conheçamos mais e mais. Na semana passada nós, lembram-se, 2 Pedro 3,18, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquela é a síntese da nossa preparação para os dias finais, crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Como é que eu sou salvo e não conheço o Deus que me salvou? Incoerente. Por isso precisamos ir às Escrituras e entender, até o limite que Deus permitir, quem é Deus? Quem é este que se torna um de nós? Quem é este que desce, se humilha para salvar pessoas que não mereciam, para resgatá-las, para se alegrar com elas na eternidade, porque o nosso Deus completo em si mesmo, Ele nos criou para seu louvor, para sua glória, e Deus se alegra na comunhão que Ele tem conosco. É de Deus estas coisas. Este verso 5 então: e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti. O glorifica-me aqui tem o sentido de restabelecer Jesus à sua posição. Glória que Ele tinha com Deus antes que o mundo existisse, antes daqueles 10 trilhões de estrelas estimadas, o número, né? Pelos cientistas. Estrelas a quem Deus sabe, todas pelo nome. É o que a palavra de Deus nos diz. Mas antes de tudo isto, vamos lá. Então nós vimos um pouco da grandeza de Deus em sua criação. Salmo 19, verso 1, os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. E antes de tudo isso, porque nós glorificamos a Deus, nós o exaltamos quando contemplamos a sua criação. E antes de tudo isso, quando nós entendemos, por exemplo, acerca dos atributos, das características de Deus, nós temos mais motivos para adorá-lo, para glorificá-lo, para inclusive descansar nele. Em relação à nossa salvação,
Pensando em alguns pouquíssimos, né? Senão gastaríamos bastante tempo para falar sobre estas coisas. Pensando então em alguns dos atributos de Deus. Onipotência. Vamos, assim, procurar explicar desta forma bem fácil. Poder absoluto, poder total, poder acima de qualquer outro ser. Onipotência é isto. Olha a característica de Deus, onipotente. Ninguém tem mais poder do que Ele. Onipresença, presença absoluta em toda parte, ao mesmo tempo. Semelhante à onipotência, também total, absoluta. Onisciência, saber absoluto. Não há nada que Deus não saiba. Presente, passado, futuro. Nada. Deus sabe acima de tudo, acima de todos. Ele detém conhecimento. Falei que é rapidinho, só para nós ficarmos assim, imaginando este ser que chamamos pelo título, porque não é nome, de Deus. O Deus a quem servimos é único, porque outros deuses com D minúsculo são falsos. Às vezes as pessoas fazem disso ou daquilo, de dinheiro, de vícios, de pessoas, de objetos, fazem dessas coisas seus deuses. De astros, estrelas, fazem dessas coisas. De montanhas, fazem seus deuses. Mas não são deuses. Há um único Deus. E aqui estão algumas de suas características: a onipotência, a onipresença, a onisciência, a eternidade. Jesus falou: antes que o mundo existisse, me restaura aquela posição, antes que o mundo existisse. E aí, se nunca tivéssemos lido sobre isso, coçaríamos a cabeça e falaríamos: Jesus existia antes? Mas nós já sabemos, não é novidade. Só que nós estamos olhando para a palavra de Deus e refletindo sobre isso. Então vamos pensar: Jesus é eterno com o Pai. Existe antes de todas as coisas. Eternidade, autoexistência, não criado, sem início, sem fim. E já que tocamos na pessoa de Jesus dizendo isto, e o Pai também é isto, e onipotência também é atributo de Jesus, que nós vamos, assim, no nosso intelecto, na nossa mente mesmo limitada, o que nós vamos entendendo. Se não dá para ter dois onipotentes, o Pai e o Filho são... O Pai detém todo o poder, o Filho detém todo o poder, o Espírito Santo, já vamos falar do Espírito Santo também, detém todo o poder. É por isso que nesse sentido é fácil, embora não dê para conceber, mas é fácil entender que só há um Deus. E à medida em que vamos lendo e estudando a palavra de Deus, nós vamos chegando à conclusão que Jesus é Deus com o Pai. Ele é este Deus com o Pai. Vamos deixar de lado outros atributos para pensar um pouco no caráter de Deus. Bondade, amor, justiça. Vamos ficar com esses três para não irmos muito além. E lembrar que, em relação à bondade, ele é perfeito em bondade. E se o Filho é perfeito em bondade, o Pai é perfeito em bondade, como dizem uns, fechou. Só pode ser um. Amor, Deus é amor. Isso também se refere ao Filho. Justiça.
que pensarmos acerca de atributos de Deus, estaremos pensando nesses atributos de forma completa, de forma perfeita, de forma infinita. Deus é perfeito em todos os seus atributos. Santidade, sabedoria, quantos e quantos dos atributos, das características de Deus. Você conhece o Deus que você adora? Já refletiu? Estes poucos são para que nós possamos dar assim um início no nosso pensamento e pensar neste nosso Deus, na sua grandeza, agora em virtude dos seus atributos, não da sua criação, e possamos adorá-lo assim de forma até mais, não apenas em termos de conhecimento, mas de alegria, de expansividade, de entrega de vida. Deuteronômio 6,4, Antigo Testamento. Um só Deus, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Para que nós não percamos de vista o que estamos falando. A Bíblia diz que só há um Deus. Isaías 45, versos 5 e 6, o próprio Deus diz: eu sou o Senhor e não há nenhum outro, além de mim não há Deus. No verso 6 ele continua falando: eu fiz, eu tal, eu etc. Eu, o único Deus. Novo Testamento, 1 Timóteo 2, 5, Paulo escreve a Timóteo: há um só Deus. E aí ele vai citar Jesus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, mas para ressaltar a humanidade de Jesus, que sendo Deus, lemos lá em Filipenses 2, não teve o quê? Por usurpação, ou não se prendeu ao fato de ser Deus, mas desceu, deixou a sua glória, desceu, se tornou um de nós. Humildade. Pelo que Deus o exaltou à mais alta posição. Continua lá Filipenses 2. Sejamos como ele, começa Paulo falando. Um só Deus, 1 Timóteo 2, 5. Aos Romanos, Paulo escreve, capítulo 3, verso 30. Ele está lá defendendo a questão da fé, de crer. No verso 23, todos pecaram e assim por diante. Quando chega no 30, ele fala: visto que existe um só Deus, e continua escrevendo à igreja aos Romanos. Pegamos apenas esse trecho do verso 30. Visto que existe um só Deus, para deixar claro que a Bíblia, a palavra de Deus, providenciada por Ele a nós, revela quem Ele é. Antigo e Novo Testamento, um único Deus. Tiago, verso 19 do capítulo 2, Tiago, irmão do Senhor, escreve: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Estamos citando aqui este verso, mas, na verdade, para salientar que existe um só Deus. Os que são feitos deuses pelas pessoas não são o Deus que a Bíblia nos revela, o Criador, o sustentador de todas as coisas, aquele que nos colocou como sua criação principal, porque queria se relacionar conosco e providenciou a nossa restauração, porque o ser humano pecou, se afastou de Deus. Na sua palavra nós lemos estas coisas. E creiam, vejam, estudem, há muitos outros textos relacionados a isso. O Evangelho de João é um evangelho um pouco diferente dos outros, Mateus, Marcos e Lucas. Ele fala do ministério de Jesus de uma forma um pouco diferente. Ele mostra o Jesus que é homem e o Jesus que é Deus, o Jesus que se revela um com o Pai, o Jesus que diz eu sou em várias oportunidades. No Evangelho de João, nós temos de forma muito clara esta revelação do Filho. Temos a revelação do Pai também e do Espírito Santo. O Evangelho de João fala bastante sobre o nosso Deus trino. A Bíblia diz: há um só Deus,
Os três têm as características de um único e verdadeiro Deus. Por isso estamos falando do nosso Deus trino e podemos dizer até melhor, triuno. Três pessoas numa unidade. João 14, verso 9. Jesus começa lá falando para os seus discípulos, ele está se despedindo deles. Não fiquem preocupados, não se turbe o seu coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos, muitos lugares, muitas moradas. Eu vou preparar lugar, eu vou voltar para levar vocês, para que vocês estejam comigo onde eu estiver. Chega um momento que ele fala, olha, vocês já conhecem o pai e tudo. E aí Filipe fala, mestre, mostra-nos o pai e a gente vai ficar satisfeito. Aí Jesus diz lá, João 14, verso 9, eu só peguei esse trecho também para simplificar. Quem me vê, vê o Pai. Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? A Bíblia falando sobre o Filho e o Pai. Verso 16 mais à frente, falando sobre o Espírito Santo. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro. Quando Jesus fala outro, é porque Ele é o conselheiro, o consolador que está com eles. Quando Ele fala outro, outro da mesma espécie. Outro da mesma natureza. O outro, não um outro, o outro. Só esses dois, Filho e Espírito Santo. O Pai dará outro consolador para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, verso 17, Jesus esclarece. E no verso 7 ele vai falar, só conhece o Pai quem conhece o Filho. Porque é importante entendermos essas coisas. Você é salvo por Jesus Cristo, então você conhece o Pai. Jesus falou para eles, vocês conhecem o Pai, vocês conhecem o Filho, mostra-nos o Pai. Filipe, quem me vê, vê o Pai. Verso 5, portanto, Jesus orando a Deus, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Glorifica-me. Me volte à posição que eu tinha contigo. A posição que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes do tempo. Me volte à minha posição antes do tempo. Aí fica complicado para a gente entender algo que não esteja no tempo. Entendemos intelectualmente, mas não em termos práticos. Porque o próprio tempo na eternidade, como é que se coloca o tempo na eternidade? Em que momento da eternidade? Dá para falar isso? Momento? A eternidade é um eterno presente, vamos tentar entender dessa forma. Quando Jesus diz antes, não tem como não lembrar do Salmo 90, verso 2, a revelação de Deus a Moisés. O que ele diz lá? Moisés, no Salmo 90, verso 2. Antes de nascerem os montes, portanto, antes que o mundo existisse. Antes de criares a terra e o mundo, portanto, antes que o mundo existisse. De eternidade a eternidade, Tu és Deus e o Filho com o Pai. De eternidade a eternidade, Deus, antes que o mundo existisse. Irmãos, quando a gente começa a raciocinar, dá meio um nozinho assim, nesses neurônios, nas coisas que estão aqui dentro. Como é que alguém da categoria, da grandeza, da majestade do Filho faz o que fez? Assim, eu olho para mim e falo por mim, para não diminuir vocês. Cada um olha para si e fala por mim. Como ele fez tudo isso? Por pessoas tão pequenas, pessoas tão falhas, pessoas que planejam fazer e não fazem, pessoas que querem e não conseguem, pessoas que não têm poder para vencer, e ele vem e desce para nos dar a vitória que nós não temos condições de conseguir, e nem merecimento. Que Deus é esse? Esse é o Deus que nós adoramos.
E o que fazemos é pouco, mas não tem como fazer mais. De repente, em termos de vida, tem. Mas em termos de recursos, quem somos nós? Quando construiu o templo, Salomão, para a adoração de Deus, ele falou: como é que esse templo vai te conter se nem o universo todo te contém? Claro, ele é antes que o mundo existisse. É antes que o universo existisse. Como é que o universo vai conter Deus? Não contém. Esse Deus nós adoramos. Esse Deus nós servimos. Você quer esconder alguma coisa desse Deus? Onisciente, que detém todo conhecimento, que sabe de todas as coisas. Então, quando Jesus fala isso, a gente começa a pensar naquilo que Deus colocou na sua palavra, para que nós pensemos sim, para que nós o adoremos sim, para que nós caprichemos nessa adoração, para que sejamos excelentes no que fazemos para Ele e para as outras pessoas dedicando a Ele, e que tratemos nosso corpo com excelência para dedicar a Ele o que fazemos com o nosso corpo. E o que fazemos com o nosso corpo? Podemos glorificar a Deus? Glorificar? Dar louvor? Exaltar? Podemos exaltar o nosso Deus com o que fazemos dos nossos hábitos, das nossas palavras, da nossa maneira de ser. Quando Jesus fala glorifica-me, porque Ele estava na mais alta posição. E como é que nós glorificamos a Jesus? Como é que nós reconhecemos o Deus que Ele é? Principalmente através da nossa dedicação, do nosso serviço a Ele, vivendo para Ele. Glorificar, ato de exaltar, de honrar, de louvar a Deus, de acordo com os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Conceito central na fé cristã, que busca reconhecer a grandeza e a santidade de Deus em todas as áreas da vida, em todas as áreas da nossa vida. Então, mesmo limitados, podemos entender Deus. Talvez não explicar, mas entender esses conceitos é possível. A partir de sua revelação a nós, a partir da sua palavra, até o nível por Ele permitido. Não vamos ter como ir além daquilo que Deus nos permitir, entendê-lo. Mesmo sendo mistério para nós, temos como entender quem e como Deus é até o limite que Ele nos permite conhecê-lo. Mas conhecemos Deus até o limite que Ele nos permite conhecer? Ou precisamos nos aplicar mais em conhecimento, em crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? João 14, verso 7, nós já citamos aqui, quando Jesus está falando lá aos seus discípulos, ele vai para o Pai, ele volta, vem buscá-los, e Filipe o interrompe ali. Jesus no verso 7 diz: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Você conhece Jesus? Então você conhece o Pai. Porque Jesus diz aqui: já agora vocês o conhecem e o têm visto. Como é que é? Eu tenho visto o Pai no Filho. Por isso Filipe pergunta, Jesus fala: quem vê a mim, vê o Pai. É primordial que entendamos estas coisas. A Trindade, portanto, é um desses conceitos acerca de Deus, para que o entendamos corretamente. Deus, na sua verdadeira essência, sempre existiu como mais do que uma pessoa: Pai, Filho, Espírito Santo. Então, o que é Deus? Em si mesmo. O seu verdadeiro ser em si mesmo, Deus existe nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo, no entanto, um só Deus. Já lemos no Antigo e no Novo Testamento
esta citação. Existe um só Deus. Mas vimos aqui o próprio Jesus falando: torna-me a voltar à posição que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Posição de onipotência, portanto, um com o Pai. De onisciência, um com o Pai. De onipresença, um com o Pai. Lembrando que quando o Filho veio ao mundo, por exemplo, onipresença. Ele, vamos falar assim, para nós entendermos, deixou aqui do ladinho. Jesus não usou a sua onipresença quando estava aqui na terra. Ele não estava ao mesmo tempo em todos os lugares. Lemos bastante. Foi para a Galileia, passou por Samaria, voltou para a Judeia. Mas aí Jesus fala: eu vou para o Pai e vou enviar o outro conselheiro, o outro consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Ele vai estar com vocês, ele vai ensinar a vocês todas as coisas, ele vai fazer vocês lembrarem aquilo que eu ensinei. Olha, alguém que ensina, alguém que lembra os outros, alguém que entristece, alguém que pode ser, de repente, ofendido, tem características de pessoa. O Espírito Santo não é influência, é pessoa. Uma das pessoas da Trindade, da triunidade. Então Deus existe eternamente como três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Só nesses versinhos que nós lemos nós já vimos isso. Jesus orando ao Pai, Jesus falando que vai pedir ao Pai para enviar o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Só que nós já temos Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade, portanto, três em unidade. Seria até melhor dizer triunidade. Três pessoas, porém um só Deus. Vamos lembrar das características. Deus não se revela explicitamente como trino no Antigo Testamento, mas deixa indícios dessa verdade. Porque no tempo de Jesus, muitos tinham bastante dificuldade em aceitar quando ele falava: eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Olha o que Jesus fala também no Evangelho de João, capítulo 8. E esse eu sou é a forma como Deus se apresentou, se revelou a Moisés. Eu sou o que sou. Vai lá e fala para o faraó que eu sou te enviou. Eu sou Yahvé, Jeová, transliterado para o nosso português. Significa eu sou, transmitindo uma ideia de eternidade, inclusive. Então Deus, no Antigo Testamento, como ele não se revela de forma assim bem clara, ele deixa indícios. No Novo Testamento, Jesus faz isso de forma plena. Quando Jesus vem, ele se revela, e ele revela, vamos falar assim, o Deus triuno de forma plena. Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. 3:22, esse é Gênesis 3:22, né? No 1, para não citar errado aqui de cabeça, né? Então disse Deus, tá certo, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. 3:22. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Percebam o plural. O nome Elohim, que é Deus em hebraico, ele é plural. Só que ele é escrito com o verbo, com o predicativo no singular. Vamos dar um exemplo para ficar fácil aqui. O irmão Cláudio é marido da irmã Fátima. Graças a Deus. O verbo está no... O irmão Cláudio é. O verbo está no... Singular ou plural? Singular. Presente, ainda bem que é presente. Está no singular. Nós não falamos, o irmão Cláudio são marido ou são maridos. É marido. Só que, quando se refere a Deus no hebraico, é importante entender isso, porque nós vamos à palavra de Deus e tem Elohim também para os pagãos, os deuses pagãos, mas ali está falando, os deuses pagãos, vamos falar assim, são terríveis, são ferozes. O verbo está no singular ou no plural?
Plural, porque concorda com o sujeito, os deuses. Não é gramática não, é só para a gente entender, mas a gramática também, né? Agora, quando fala Elohim acerca de Deus, o Senhor Deus é o único Deus. Elohim é. De eternidade a eternidade é no singular. Então nós vemos aqui um único Deus, mas com um termo plural para ser designado. Indícios do Antigo Testamento para preparar a humanidade para aquilo que seria plenamente revelado no Novo Testamento. Não sei quantos puderam acompanhar essa explicação. Gênesis 11, verso 7, aí é aquela experiência da Torre de Babel, quando o ser humano começa a se afastar de Deus, de forma, na verdade, já aqui de forma total, nós lemos lá no verso 7, venham, desçamos e confundamos a língua que falam para que não entendam mais uns aos outros. Não é Deus falando com anjos, é Deus consigo mesmo, é o nosso Deus Trino. Isaías 6, verso 8. Gostam de ler a Bíblia? Se nunca tiver essa oportunidade, está aqui uma. Isaías 6, verso 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por? Por nós. Na conjugação deveria ser mim. Quem enviarei? Quem irá por? Deus Trino. Deus mandando anunciar ao povo para que se arrependa, nesta visão que Isaías teve do trono. E Deus fala: quem enviarei para proclamar a minha palavra de salvação, de arrependimento? A quem enviarei? Quem irá por nós? Indícios no Antigo Testamento, o nosso Deus Trino. Salmos 45, versos 6 e 7, e ali também o termo é Elohim, termo plural. Salmo 45, versos 6 e 7. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Mas esse termo, o teu trono, ó Deus, o teu trono Elohim, plural. Hebreus 1:8. Novo Testamento, porque está se referindo lá ao Salmo 45, versos 6 e 7. Pois a qual dos anjos, 8, né? Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu